Encontraram? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Vou detalhar aqui para você entender. Ok? Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu quem? Jesus. Meu pai é o agricultor. Então, nós temos uma árvore que é Jesus, e o agricultor é Deus Pai. Então, não há problema, tanto na árvore, quanto no agricultor. Grave isso. Não há problema na videira, e nem naquele que cuida da videira. Embora ele seja também o dono da videira. Continuando. Todo ramo, quem é o ramo? Somos nós. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Vou repetir. E todo o que dá fruto, ele poda. Grava isso. Poda. Todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vou repetir. Todo aquele que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim. Condições. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Há condições. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele vai continuar dizendo: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum de nós podemos dar fruto por nós mesmos. Continuando. Se não permanecer na videira. Então ele está dizendo que eu só posso dar fruto se eu permaneço na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, olha outra condição. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Antes de entrar nesse texto aqui, eu quero dar um outro exemplo, para você entender aquilo que Deus está querendo falar conosco nessa noite. E o exemplo que eu quero dar é sobre a oliveira. Ouça para você entender. Talvez você não tenha tempo ou não tenha o costume de ler a Bíblia, mas quando o Senhor nosso Deus falou para Noé construir uma arca e colocar toda a sua família naquela arca, a Bíblia diz que após o dilúvio, Noé vai soltar um corvo e também vai soltar uma pomba. A Bíblia diz que a pomba saindo, não encontrando lugar para pousar, ela volta, porque a pomba representa o Espírito Santo. A Bíblia diz que mais uma vez solta,
E soltando pela terceira vez, a Bíblia diz que essa pomba vai voltar com um ramo. E esse ramo é o ramo da oliveira. Segundo alguns teólogos, eles têm a interpretação de dizer que é a oliveira, porque a oliveira não morre. Mas enfim, você precisa entender que é da oliveira que vem a azeitona. E é sobre isso que eu quero falar também nesta noite. Mas outra coisa que você precisa entender é que existe dois tipos de oliveira. Existe a oliveira doméstica, conhecida também como oliveira natural. Se nós seguirmos o estudo de Romanos capítulo 11, nós vamos entender que essa oliveira doméstica é Israel. Também iremos entender que a raiz dessa oliveira é Jesus. Também iremos entender que o outro tipo de oliveira éramos nós, enxertados na oliveira verdadeira. Pastor, que oliveira é essa? A oliveira brava. Nós éramos a oliveira brava, enxertados na oliveira doméstica, a natural. Os ramos cortados são aqueles que não acreditaram no Senhor Jesus, judeus. Mas o que eu quero que você entenda também é que o natural é não ocorrer como Romanos diz. O natural não é a brava ser enxertada na doméstica. Na natureza, o normal é a doméstica ser enxertada na brava. Por que isso? Porque Deus trabalha não do jeito que o homem quer, é do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. É por isso que nós estamos aqui. Porque ninguém dava nada por nós, mas houve um que nos amou de tal maneira que entregou a sua vida por mim e por você. Até aí tudo bem? Agora essa oliveira, tanto a brava como a doméstica, falando de natureza, de árvore mesmo, elas ambas dão azeitonas. E talvez você nesta noite pode perguntar, mas por que tem azeitona preta, tem azeitona verde, tem azeitona vermelha? Isso devido ao período de tempo que cada uma permanece na oliveira. Não há pé para dar somente a vermelha, somente a preta. Não, é o período de tempo que o agricultor deixa a azeitona na árvore. Agora preste atenção, para uma oliveira, ela dá azeitona, ela demora de 3 a 5 anos. Agora, para ela atingir o seu pico de produção, de ter muitas azeitonas, pode demorar entre 10 a 15 anos. Então, não é algo de um dia para a noite. Existe um processo. Esse processo está ligado ao cuidado. A forma como planta, a forma como rega. Mas outra atenção eu quero chamar sua. Que essa azeitona que você gosta, ou tem alguns aqui que não gostam, é uma fruta. E por ser só azeitona, ela tem um valor. Valor esse que a maioria aqui pode comprar. Quem não gosta de muito, compra pouco. Quem não gosta, não compra nada. Mas nós temos pote de 1 litro. Nós temos pote de 500 gramas. Nós temos pote de 300 gramas, de 1 quilo, e aí sucessivamente. Cada um com a marca que quer, mas não deixa de ser azeitona. Agora ouça, essa azeitona, ela, quando ela aceita o processo,
ela vai deixar de ser simplesmente uma azeitona e vai passar a ser um óleo. Diferente do valor da azeitona. Exemplo, você pode comprar uma azeitona por R$ 9,00, R$ 8,00, dependendo da quantidade que você comprar. Mas quando você vai comprar o azeite, se for do galo, é o mais caro. Gostou aí, pastorzinho? Se for o do galo, é o mais caro. R$ 49,00. Mas para ela chegar, ela aceitou o processo. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. O primeiro processo é ser tirada do pé. O segundo processo é ser separada. O terceiro processo, após a separação, é a unidade com as demais azeitonas. Juntou todas as azeitonas. Vem outro processo. Qual é o processo? Processo de trituração ou pisoteamento. Amassar. Criar uma pasta. Para depois então ser prensado. E sair o azeite. Sair o azeite. Então, para a azeitona deixar de simplesmente ser uma azeitona, ela teve que aceitar o processo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que se você permitir Jesus exercer o processo que Ele tem na sua vida, Ele muda ela hoje. Se você aceitar o processo da separação e da unidade, você vai deixar de ser um gentil, de ser um ímpio, para ser justo e filho de Deus. Vai deixar de ter uma vida passageira para passar a ter uma vida eterna. Vai deixar de ser mortal para ser imortal. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que se vocês aceitarem o processo de separação e o processo de unidade e o processo que para nós é de dor, porque é espremer, é tirar o melhor, você vai deixar de ser aquilo que você é e se tornará a ser aquilo que o Senhor quer que você seja. E agora, com esse entendimento, eu vou agora para João. Porque a palavra do Senhor diz que existe um agricultor. E esse agricultor é Deus, Ele é perfeito. A palavra do Senhor também me diz que a videira também é perfeita, porque é Jesus. Porém, Ele está dizendo que o ramo que está em Jesus e que tem como agricultor Deus, não está produzindo. E se não produz, a Bíblia diz que Ele corta e joga fora. Porém, lá também vai dizer que existe aqueles que estão produzindo. Então segura. Estão produzindo frutos. E esses frutos é para o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. E Ele vai dizer, olha, quando produz fruto, Ele poda. Então pega essa aí em nome de Jesus. Embora você esteja dando fruto, não significa que você não será podado. Eu vou repetir. Embora você esteja dando fruto, não significa que você não será podado. Pastor, o que é uma poda? É uma limpa. Eu estou dando fruto, mas eu preciso ser podado. Por quê? Porque é através da poda que vem mais frutos. Então pare de reclamar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque é necessário haver poda, é necessário limpar, é necessário tirar a sujeira. E aqui para você entender, ei, essas pessoas que estão saindo da sua vida, é necessário. Porque quando o agricultor vem e olha para o ramo, ele percebe algumas coisas.
E como um bom agricultor que ele sabe aquilo que precisa ser feito. Eu estou querendo dizer para você que tudo aquilo que está ocorrendo na sua vida, Deus sabe o que Ele está fazendo. Embora as suas decisões tenham ocasionado isso, mas Deus não perde e não perderá o controle de nada. Então pare de reclamar, pare de murmurar, só continue dentro do processo de Deus. Porque esse agricultor que é Deus, nunca errou. E não vai errar, porque Ele é perfeito. Agora o que você precisa entender é o que é uma poda. Porque as pessoas querem dar fruto, mas não querem ser podadas. Então eu vou explicar para você o que é uma poda. Poda é ato de remover, tirar partes da planta, como ramos, como folhas ou raízes, com o objetivo de melhorar seu crescimento, saúde ou forma. O objetivo da poda não é para o seu mal, não é para a sua destruição, não. O que o Senhor está querendo com a poda é limpar. Para quê? Para que haja em você um crescimento. E esse crescimento é um crescimento rápido e um crescimento uniforme. Ou seja, um crescimento que vai manifestar a imagem e a semelhança do Senhor. Se você não sair daqui com esse entendimento, pode ser que amanhã você seja cortado. Porque você não aceita o processo da poda. Poda então é remover. Poda então é tirar os ramos, folhas ou raízes com o objetivo de melhorar seu crescimento, saúde e forma. Existem vários tipos de podas, mas eu vou citar duas, só duas. Eu quero que você grave. A primeira poda que eu vou citar é frutificação. A poda da frutificação. Essa poda é fazer com que as frutas cresçam nos galhos e consiga receber o sol na medida. Pega isso. Tudo o que o agricultor perfeito, que é Deus, está fazendo, tirando, limpando, tudo o que Ele está tirando, não é para o seu mal, é para o seu bem. E qual que é o bem aqui? Porque se Ele não tirar o que precisa ser tirado, que está te cercando, ou até mesmo em você, não haverá luz. E para que haja um crescimento, o ramo precisa frequentemente, diariamente, da luz do sol. Você não pegou. Sabe por que você não pegou? Porque você esqueceu de algo. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Ninguém cresce sem ter a luz que é Jesus. Ninguém terá um crescimento rápido e uniforme se essa luz que é Jesus não for contínua na sua vida. Você não entendeu ainda. O que o Senhor está fazendo na sua vida é tirando tudo aquilo que precisa ser tirado, para que a luz que é Ele resplandeça sobre você. Só que você reclama, só que você murmura, só que você questiona. E Ele está dizendo: enquanto essas pessoas, enquanto tudo isso que está em você impede eu de manifestar, eu preciso então trabalhar para tirar.
Ele só quer o seu crescimento e mais nada. Porque sem Ele nada podemos, sem Ele nada podemos fazer. Então Ele está dizendo que o agricultor vem para podar, para quê? Para que possamos dar mais frutos ainda. Só que para mim dar mais frutos, eu tenho que ter Jesus. Então você entendeu por que algumas coisas foram tiradas de vocês? E ainda vai continuar sendo tirada? É porque isso que você acha que não tem nada a ver, está impedindo a luz, que é Jesus, refletir sobre você. Aquelas amizades que não contribuem com nada, aqueles grupinhos que não contribuem com nada, talvez era muito seu amigo, mas a fé não é a mesma. É muito gente boa, mas os papos não são o mesmo. É muito bacana, mas a visão é diferente. Então Deus começa a tirar. Por quê? Porque a luz que era para resplandecer, não está resplandecendo. Por quê? Porque essas pessoas, ou aquilo que você está fazendo, que não condiz com a palavra, está tampando a luz. E a luz que é Jesus, não foi feita para ser tampada. Até tentaram uma vez, colocando ele no túmulo. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, no terceiro dia, a escuridão não aguentou ele, teve que tirar ele e ele saiu. Entenderam? Então, quando o bom agricultor vem para fazer essa poda da frutificação, o objetivo dele é: olha, você que está dando fruto, eu quero que você dê mais ainda. Quer ver? Quer ver agora? Você que tem a sua empresa ganhando 10 mil, que ele quer que você ganhe 100 mil. Nem assim. Estão pegando? O objetivo do agricultor é fazer você diminuir ou crescer. Então por que você está reclamando daquilo que ele está fazendo? Que o objetivo dele é só fazer você crescer. Crescer aonde? Na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a poda da frutificação. Essa poda é fazer com que as frutas que cresceram nos galhos consigam receber o sol na medida certa. Por quê? Porque quanto mais raios solares, olha só, quanto mais a presença de Deus, quanto mais a luz que é o Senhor resplandecer sobre a sua vida, ei, mais fruto você ainda dará. Quanto mais as pessoas verem Jesus na sua vida, mais o nome do Senhor será glorificado. Preste bem atenção, quanto mais raios solares ela receber, mais rápido. Só existe uma forma de crescimento rápido, e é em Jesus. Sem Jesus não tem crescimento. Crescimento que eu digo com saúde, não crescimento com enfermidade, para mim não falar pecado. Crescimento com saúde. Olha só, ela recebe mais rápido e uniforme o seu processo de amadurecimento. Quando o agricultor vem, ele vem com o objetivo de quê? De podar para quê? Para que haja em nós um amadurecimento mais rápido. Além do crescimento que ele quer, é que você amadureça, que você cresça. Paulo vai dizer que nós temos que deixar de ser meninos, parar de beber leitinho e comer comida sólida. Outro tipo de poda é a poda da manutenção. E eu só quero citar essas duas. A primeira, a frutificação. A segunda que eu irei citar é a manutenção. Essa poda é para tirar
o galho quebrado. Vai doer um pouquinho, tá? A minha desobediência causa feridas, rachaduras, trincas e, dependendo, até quebra. A minha e a sua transgressão gera desobediência. Essa desobediência gera ramo machucado, trincado, enfermo. Continuando. Serve também para os ramos que estão com pragas, meu Deus, em excesso. O agricultor vem fazer a manutenção. Você deu fruto. Ele vem para limpar. E nessa limpa de frutificação, ele vem também com a poda da manutenção. E ele vai observar que há chagas aí, e em excesso. Sabe o que ele está querendo dizer? Que há iniquidade. E se essa iniquidade não for tirada, embora você esteja na árvore, não dá fruto. E continuando na impiedade, ele vai cortar e lançar fora. Então ele é um bom agricultor e um agricultor que ama. Se ele nessa noite está dizendo para mim e para você que ele quer nos podar para a frutificação e para a manutenção, então por que nós estamos impedindo ele de tirar aquilo que não pode permitir o nosso crescimento? O pecado não permite o seu crescimento para a vida eterna. O pecado permite o seu crescimento para ir para o inferno. Crescimento em Deus é vida eterna. Crescimento em Deus é saúde. Crescimento no pecado é enfermidade e inferno. E o bom agricultor, ele não quer que a sua videira tenha nela chagas, ramos quebrados. É por isso que o Espírito Santo veio, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É por isso que o nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura e o Deus que sara. Ele é o Deus que abre a ferida, mas também é o Deus que fecha a ferida, mas antes de fechar, Ele cura. Eu estou mostrando a você o que o bom agricultor faz. Embora nós podemos pecar, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, o que nós precisamos entender é que nós não podemos ficar na prática pecaminosa. Iniquidade, pecado contínuo. Eu sei que é errado e todo dia eu faço a mesma coisa. Não pode. O bom agricultor está dizendo para você que isso impede o seu crescimento. É por isso que ele está aqui nessa noite falando assim conosco. Eu preciso tirar as chagas da mentira, da falcatrua. E aí cada um sabe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. E a todo momento, aquilo que é errado, quando nós praticamos, ele vem e fala. São chagas. E o bom agricultor avistou. Ele olhou para o pastor e viu, as chagas nele. E eu preciso tirar. De manhã eu falei e agora também eu vou dizer. Sabe aquelas mulheres, principalmente, homem também, mas sabe aquelas mulheres que o seu calcanhar é dessa grossura rachado? Uma crosta desse tamanho? Aí tem que ir na podóloga, que nem ela mesmo consegue raspar. Aí pega aquele negócio, aquela lixa, tem uma parte de ferro, outra não, e começa a passar. Pergunta para essa aí que está do lado se dói. Faço não, senão ela vai falar que tem um pé rachado. Quase que eu te peguei, hein? Hein? Pergunta a ela se não dói. Mas é preciso remover aquilo que está causando
Agora, quando o agricultor sai para fazer a poda, ele sai de mão a banana ou ele vem com as ferramentas certas? Nossa, pai. Deixa eu descer. Vai doer. Vai doer. Você está achando que é fácil sair da jogatina? Você acha que é fácil parar de beber? Você está achando que é fácil parar de fumar maconha? Cheirar cocaína? Você acha que é fácil parar de cheirar loló? Você acha que é fácil parar de ir no prostíbulo? Você acha que é fácil deixar de ir na zona? Não é fácil, dói sair, porque a carne deseja. Mas o fato de doer não significa que isso não pode ser tirado. Pode ser tirado. Porque o bom agricultor, quando ele vem tirar, ele não tira como eu e você tira, ele tira com amor. É com amor que ele tira. Eu não falei isso de manhã, só agora, Samanta. Ai, meu Deus, ele tira com amor. Embora ele venha trazer na sua cintura um machado, ele vem trazer na sua cintura um facão, uma faca e uma tesoura. Porque o bom jardineiro, ele tem uma boa tesoura, ele tem um bom facão, ele tem uma faca. E eu fico imaginando Jesus e Deus Pai como o perfeito agricultor. Meu Deus, lembrei até daquele desenho do Mario Brother. Coloca aquela trenhada aqui, ó. Eu fico imaginando Deus vindo, olhando para o pastorzão. Ah, ele está se achando, né? Produziu ali um pouquinho, está se achando? Vou lá com a poda. Aí ele vem. Ó, eu vi aí galhos quebrados, viu? Está com raiva de quem? Você feriu quem? Quem te feriu não vai perdoar não? Você não vai deixar eu te sarar não? Hein? E essas chagas aí, hein? O café está te dominando? A Coca-Cola está te dominando? É o PlayStation que está te dominando? É o celular que te domina? E essa chaga aí? Você não tem mais tempo para mim, mas só fica na Netflix? Ah, eu vou tirar. Não, tira. Eu vou tirar, eu te amo. Eu preciso tirar. Ei, e essa chaga que está aí, você não tem tempo mais para mim? Eu vou tirar. Ele vem e tira. Agora ele tira para o nosso mal. Qual é a pessoa que saiu do vício que ficou pior? Qual é a pessoa que saiu do crack e ficou pior? Qual é a pessoa que saiu da pinga, da cachaça? Meu Deus do céu, hein? Eu disse, na minha época de mundano, como era bom tomar uma caipifruta. Meu Deus! Dava uma tocinha, conhaque com limão. Meu Deus! De pinga nunca fui. Gostava de um cortesanozinho, olha lá. Uma vez tomei um uísque, uma vez levei essa loura na festa, dei uma golada no uísque, era 7 horas da noite, acordei 1 hora da manhã, vai embora. É pobre tomar uísque, ei meu Deus. Me acordou, lembra, loura? Meu Deus. E a jogatina? Meu Pai, recebi Jesus como Salvador. Estou na igreja, oh glória. Deus me deu um comérciozinho, aleluia. Depósito de pão, ganhando meu dinheirinho. Veio o poupa-ganho. Nossa, Pai, agora. Olha só, carro importado, meu Deus. Você viu, esposa, quem ganhou? O Vaguinho lá do conjunto. Ah, se ele ganhou. Domingão. Ai, o pessoal ia 8 horas da manhã comprar o pão. Era 10 horas o sorteio. Eu saía do meu comércio, dava uma olhada. Nossa, tá vindo não. Ligava a televisãozinha que eu tinha lá. Aquela pequenininha, desse tamanho quadradinha assim, ó. Ligava lá. Na Band. Aí eu via que estava chegando alguém, eu ando na televisão. E doido pro irmão pedir logo o negócio. Pede logo o que você quer, meu filho. 3 pão, 2 pão, pede logo. Eu só pensando que eu estou perdendo os números.
O irmão saía, eu ficava, nossa pai, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Eu na igreja, papagaio, vício, jogatina. Até que um dia, o bom agricultor falou, você está escondendo do homem, né? Mas de mim você não esconde não. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você não larga isso não. Aí ele foi e tirou. Mas foi fácil? É fácil sair do joguinho? Do tigrinho? Que está virando um tigrão? Que está comendo todo mundo? Financeiramente? Hein? Você acha que é fácil? Parar de tomar Skol é fácil para quem já parou. Agora quem está no processo é fácil? Mas eu digo, quem sai melhora ou piora? Se Deus está querendo o seu melhor, por que você não parou? Se Deus está querendo o seu melhor, por que você não parou? Se Ele está querendo o seu crescimento e você está vendo que o vício só está levando você para as coisas ruins, Ele veio para dar manutenção. Aí Ele viu as chagas. Aí lá vai dizer, eu tenho que ler. Oh meu Deus. Dá tempo. Não descarrega em nome de Jesus. Repreendo o demônio do tempo. Do meu iPad. Olha só que lindo. Excesso das pragas. Agora vai doer, hein? Ai, lembrei do pastor Tiago. Deixa eu tomar uma água. Além das pragas em excesso, o bom agricultor vem para tirar a flor que está feia. Entendeu não? Entendeu não? Seu testemunho tá feio, hein? Como é que é? Aqui na igreja é bem vestido, mas na academia. Isso, varão. Como é que é? Na igreja é santo e santa, mas lá no clube ninguém sabe se você é santa. Pelo contrário, né, santo? Testemunho, mau testemunho daqueles que estão dizendo que são cristãos, mas não são. Mas Ele ama tanto, 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 que Ele envia o agricultor para quê? Para tirar o mau testemunho. Mau testemunho na sua conduta. Vou contar algo aqui sem citar nomes, porque é ética. Hoje também pela manhã, orando por uma pessoa que está com um tumor no reto. Isso é outra. Falei de uma jovem. E agora eu estou falando, não é de uma jovem. Um tumor no reto. Acredite quem quiser acreditar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Um dos problemas da causa do tumor no reto: pornografia na boca, palavrões, flor feia. Na igreja é glória a Deus e aleluia. Lá fora vai tomar. Ó, o dedão. Só que em Provérbios diz que é para nós não com as mãos também escandalizar a obra do Senhor. Gestos obscenos com os dedos, com as mãos. Olha o que o Espírito Santo falou. Palavrões. E tem cristão que diz que não tem nada a ver. Só que o palavrão dá legalidade para a pornografia, e o espírito da pornografia vem e ó. Isso aqui ó, é para glorificar o nome do Senhor. Viu?
Continua mesmo. Continua. Só que o agricultor é bom. Ele viu que embora esteja dando fruto, tem flor feia. E ele vai tirar, tá? Ele vai tirar esse mau testemunho seu, viu? Eu disse pela manhã e vou repetir, tanto homem quanto mulher. Você acha que não tem nada a ver, mas a partir do momento que eu visto uma vestimenta que induz o meu irmão, a minha irmã, me desejar, eu estou fazendo ela pecar, hein? Sabe por que eu não frequento a academia? Porque o Espírito Santo lá dentro me colocou em plantos. Sabe por quê? Porque as mulheres hoje não sabem o que é decência. E principalmente as que vêm cultuar o Senhor conosco, seja aqui ou em qualquer outra denominação. Não há cabimento numa academia ou fora dela usar uma calça de coto branca com calcinha vermelha. Para que isso? A Bíblia diz que o meu corpo não é de vocês, é da minha esposa. O corpo da minha esposa é para mim, não é para vocês. Eu tenho vergonha. Pergunta a ela se eu vou para a academia. Eu vou correr 6:30 da manhã, 7 horas da manhã. Infelizmente eu só encontro baitolão. E ainda mexendo comigo ainda. Falando que eu sou bonito, gostoso e que a minha barba é muito bem feita. O último agora então me fez correr mais ainda. É porque não é você, né, velho? É, ô irmão. E eu já termino. Oh. Sabe ali onde é que é o bezerrão ali? Tem um sinal, 4 tempos. Então se eu estou vindo lá da Toca da Raposa, né? Aonde que eu vou? Lá na Toca e volto, dá 13, 14 quilômetros. Estou voltando. Chega ali o sinal, fecha. Eu tenho que esperar. E eu não espero lá parado, porque eu estou quente, então eu tenho que ficar, ó, aquecendo. Estou lá. O sinal abriu para mim pegar sentido BH, supermercado BH. Ô, irmão, os carros ainda estão parados, de manhã um fluxo grande. Estou eu, ó. Olha o cara, já tá assim, ó. E eu de boa, vou lá, né? Imaginar. Ô, irmão, eu vou mentir não, Jesus é testemunha. Fez assim. Nossa, que barba perfeita. Parabéns, viu? Meu Deus do céu, o que eu estou arrumando, mano? Tá eu correndo. Passa o outro de bicicleta. Que véizinho charmoso. Eu fico imaginando, Leandro, se na rua estão me chamando assim, imagina se eu entrar na academia. Eu vou parar a academia, mano. O que vai... Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar, irmãos? Só a minha esposa. Só a minha esposa. Se eu entrar na academia. Oh, ei, Leandro, não sai? Sai, vai embora. Ô, Leandro, colocar aquela camiseta PP. Aquele shortinho. Imagina na hora de eu fazer aquela da perna. Hã? Ô, Leandro. Na hora que eu fazer o supino. O agachamento, João. Eu vou parar. Parei já, viu, meu bem? Já conheço só no olhar. Eu estou falando de tester. Eu falei que é proibido ir? Pode ir, irmãos. Mas vai decente. Pode ir para a praia, mas fica decente. Pode ir para o clube, mas fica decente. Pode jogar futebol, mas para que ficar mandando o irmão tomar naquele lugar? O irmão dá uma entrada dura no outro já quer voar no outro, diz que ama Cristo. Você quer conhecer um cristão homem?
Vai no futebol da igreja. Nem lá eu apareço. É um dando voadora no outro, é tronco no outro, uma competitividade. Um futebol que não vale nada. Nada. Eu estou dizendo sobre testemunho. Flor feia num ramo que está dando fruto. Você não deixou de dar fruto, só que o testemunho está ruim. Melhora. Porque o agricultor está falando hoje, não é para o seu mal, é para o seu bem. Você pode dar fruto e as folhas também serem bonitas. Amém? Então ele veio com a poda para frutificar e também para Qual o momento que ele veio para cortar a raiz? Agora nenhum. Só para dar crescimento. Amém? Essa é a mensagem que Deus me concedeu nessa noite. Mas, aleluia. Glória a Deus.